Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio. Olha só onde a gente chegou, já estamos no quarto episódio e eu estou acreditando que você já assistiu os outros três, né? Eu espero. Estamos aqui, vamos começar o nosso quarto episódio. O assunto de hoje também é um assunto bem polêmico, que a gente ouve muitas histórias por aí. Tem um monte de coisa para ser corrigida aqui. Hoje a gente vai aprender vários termos novos, então preste atenção. Já estamos aqui com o nosso convidado fixo, que vocês já sabem quem é. Luciana Azevedo, CEO da Aposente Fácil, está aqui conosco Hum. para tirar todas as nossas dúvidas, tirar todos os mitos da nossa cabeça, desconstruir eles pra gente. E hoje eu não vou demorar muito nessa introdução, porque a gente precisa seguir para adquirir conhecimento logo. A gente tem pressa de adquirir conhecimento e colocar lá no grupo da família. Quando vier uma fake news, colocar lá no grupo da família. É mentira, eu vi o Luciano falando. Já encaminho o link desse vídeo lá no grupo da família para poder o pessoal parar de divulgar fake news, tá bom? Vamos lá, Luciano. Como de costume, eu já começo com pergunta. Sim. Qual é a diferença do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez? Bom, primeiro mudaram, né, os nomes em 2019, quando veio a alteração da Previdência. Emenda Constitucional 103 de 2019. Auxílio-doença passou a se chamar auxílio por incapacidade temporária, tá? Porque aí ela não é relacionada à doença propriamente dita, e sim a uma incapacidade. E a aposentadoria por invalidez passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, quando é atestada a incapacidade total e permanente, teoricamente para todas e qualquer atividade. A diferença básica, o nome já explicou, esse nome novo explicou melhor. Uma é temporária, né? Quando o perito médico, ou você, através do seu próprio laudo, informa que você tem uma incapacidade para o trabalho, mas que ela vai se curar ao longo dos meses ou dos dias, e assim você poder retornar ao trabalho quando cessar esse benefício, ou quando a sua capacidade laboral, né, a sua capacidade de trabalhar, voltar ao normal. E a outra, aposentadoria por incapacidade permanente, embora diga que é permanente, ela teoricamente é uma aposentadoria que é vitalícia. Porém, a pedido, você também pode solicitar a cessação dela e voltar para o mercado de trabalho, ou você mesmo conseguir uma recuperação antes até do que se esperava e voltar a trabalhar também. Mas é uma aposentadoria que, se mantiver essa incapacidade total, você recebe aí até o final da sua vida. Então, uma temporária, quando você tem certeza, ou quando a perícia médica atesta que você está capaz de novamente de voltar ao mercado de trabalho, e a outra, permanente, antigamente chamada de invalidez, é quando, teoricamente, você está incapaz de exercer a sua atividade laboral ao longo do restante, né, da sua vida. Essa é a diferença básica. Tem outras diferenças? Tem, inclusive no valor da renda. Mas eu preferia falar sobre isso, inclusive, numa próxima conversa nossa. Que já é um assunto mais extenso, né? Isso aí. Mas vamos seguindo então a nossa linha de raciocínio aqui. Então, ambas são incapacidade, o que muda é o tempo. Como comprovar essa incapacidade? Eu tenho uma doença que me impede de trabalhar. Como eu comprovo essa incapacidade? Bom, o documento necessário é o laudo médico, né? Essa incapacidade, ela pode ser comprovada através da perícia médica, e também você pode conseguir o benefício pelo chamado ateste média, quando você envia um documento médico pelo Meu INSS, e ali o próprio sistema do INSS te devolve esse benefício concedido. Porém, o prazo máximo desse sistema te conceder um benefício é de 60 dias. Ah, mas eu preciso me afastar por 120 dias. Então, você vai passar por uma perícia médica e tentar um afastamento maior do que 60 dias. Até 60 dias você consegue automaticamente pelo sistema, a teste médio, desde que você tenha um laudo médico em conformidade com o que exige lá. Aí você vai ver que vai exigir que esteja escrito
que você está incapaz por 16 dias, porque 15 dias a empresa paga quando é trabalhador, né? E 60. Quando é contribuinte individual, microempreendedor individual, segurado especial, aí não existe aqueles primeiros 15 dias. Então você tem que ter um atestado de 60 dias total. Você consegue esse benefício sem a necessidade de uma perícia médica. Agora, se você tiver um laudo, ou você precisar de uma prorrogação depois dos 60 dias, aí com certeza vai precisar passar por uma perícia médica presencial. E daí vai depender da documentação que você apresentar, né, a documentação médica, e também da análise daquele perito médico do INSS, quanto tempo você terá direito ao benefício. E lembrando que se o INSS te deu 2, 3 meses de benefício, não significa que você só tenha direito àquele tempo. Fica ligado, no próprio comunicado de decisão desse pedido de benefício, vem dizendo lá a data de cessação e a partir de quando você deve pedir uma prorrogação. Esse pedido de prorrogação ele tem que ser feito se você ainda tiver incapaz para trabalhar. Se você se sentir bem para voltar para o trabalho, você volta no dia seguinte à cessação do benefício. Entendi. O que eu percebi também é que esse benefício tem muitos detalhes, né, que podem impedir ou favorecer, né. E a questão que eu queria trazer é o então a importância um desses documentos, desses detalhes que eu vi, o mais importante é o laudo médico. É. Isso. O laudo médico é o documento mais importante nesse ponto, embora sejam 2 requisitos básicos: qualidade de segurado ou carência, quando a pessoa iniciou as contribuições pela primeira vez, qualidade de segurado, quando você já cumpriu a carência e manteve essas contribuições, né, ao longo dos anos, e o laudo médico, que ele tem que ser hábil a comprovar a tua incapacidade. O que é mais importante no laudo médico é o CID da doença. Falo o CID porque eu falo código, mas na verdade é Classificação Internacional da Doença, tá? Isso é em todo mundo, é o mesmo CID. O CID do Brasil é CID 10 e depois vem mais uma letra e alguns números que se refere à doença que você tem, a sequela que você possa ter também, tem CID para tudo. Até para quem não tem doença tem CID. E isso tem que constar no laudo médico. E é claro que o laudo melhor, né, a maneira de dizer, é aquele que também informa a evolução daquela tua doença, né? A evolução daquele teu problema de saúde. Quando iniciou, se há tratamento, se o tratamento está fazendo efeito, mesmo você tendo uma receita separada, mas se constar também no laudo médico, os remédios que você toma, isso tudo já facilita para a visualização do perito médico do INSS, ou uma outra perícia, caso tenha um recurso, a comprovar que realmente aquilo ali que você tem está te incapacitando a voltar para o trabalho naquele momento ou por um certo período. Entendi. Você falando isso me trouxe uma questão que agora está em alta, né. Não porque agora está em alta, porque às vezes a pessoa fala virou moda, mas agora a gente tem falado mais sobre isso, né, a área da informação. A questão de pessoas que são afastadas, né, e podem receber esse benefício ou não, não sei realmente, gostaria de saber essa resposta. A questão das doenças psicossomáticas, então às vezes ansiedade, depressão, como que tem sido isso, né, porque são coisas que estão surgindo agora, né. E às vezes algumas empresas se comportam de um jeito, outras empresas se comportam de outro. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, isso também tem a ver com o que é importante além do laudo, né? Quando você passa na perícia médica, além de você apresentar o laudo, você tem que tentar informar para o perito de forma clara o que você faz no seu dia a dia no trabalho e as questões ao seu redor, tá? Você falou aí de doenças psicossomáticas, lembrando aqui as cobranças das pessoas que trabalham com telemarketing ativo, por exemplo, metas a cumprir, e eu recebo cliente nesse sentido, que não consegue mais voltar para a empresa porque a gritaria, aquela pressão, aquilo tudo fez com que a pessoa adquirisse uma síndrome do pânico ou alguma outra síndrome, né, que pode ser tantas outras doenças relacionadas ao trabalho, e não consegue mais voltar naquele local de trabalho. Então, isso pode ser
que a pessoa não tenha direito a uma aposentadoria, mas um tempo para se tratar fora daquele ambiente pode ser o suficiente para que ela readquira aí a condição de capacidade laboral. E isso tem acontecido realmente muito. Dificilmente, dependendo da idade, a gente consegue fazer uma aposentadoria, né? Mas pelo menos um bom tempo de afastamento para que a pessoa se trate. Mas isso depende realmente da doença da pessoa, né? Eu falando aqui de questões relacionadas àquele ambiente de trabalho, muitas das vezes são temporárias. Agora, não sendo temporário, vai ser atestado isso no laudo e é possível pedir uma aposentadoria, mesmo que a pessoa já esteja recebendo o benefício por incapacidade temporária. Luciana, e a pergunta que as pessoas mais fazem: quais são as doenças que geram mais pedidos? Na verdade, Paula, não tem, o benefício ele não é para a doença propriamente dita, né? Você tem que comprovar uma incapacidade. Tá claro que se você tem um problema de coluna, trabalha com peso, provavelmente você vai conseguir o benefício por um tempo. Assim como se você sobe muitas escadas e tem problemas no joelho, tem que abaixar e levantar o tempo todo, você vai conseguir um benefício de forma temporária ou até mesmo aposentadoria. Se você tem uma doença mais grave, como câncer, como HIV, esses problemas de saúde normalmente dão direito ao benefício. Porém, precisa também passar por uma perícia, tá? E pessoas hoje que usam o coquetel para o HIV conseguem trabalhar normalmente. Só que existe a questão da estigmatização da doença, tá? Para o Entendi. HIV e existe a questão psicológica para o câncer. Então, isso tudo tem que ser analisado na documentação médica, da condição da pessoa no momento da perícia e tudo, para ver se tem direito ao benefício então, ou não. Então, não existe lista de doença para se receber o benefício previdenciário. Desde que comprovada a incapacidade, você recebe o benefício. E quais são os maiores erros que fazem esses benefícios serem negados algumas vezes? A maioria das vezes é o laudo médico e muitas das vezes tem acontecido absurdamente também, são pagamentos feitos de forma errada. De trabalho de carteira assinada, não. Mesmo que a empresa não pague, você tem o seu direito, a sua condição de segurado garantido. Porque aí é obrigação do empregador de fazer as suas contribuições previdenciárias. Mas a partir do momento que você é microempreendedor individual, chamado MEI, ou você simplesmente é contribuinte via carnê GPS do INSS, se você faz contribuições em atraso o tempo todo, aquelas contribuições elas não são validadas pelo INSS. Portanto, entende-se que você não tem condição de segurado e mesmo que você comprove a sua incapacidade, você não vai receber pelo outro requisito que não foi preenchido. Então, atenção, eu tenho batido muito nessa tecla, as contribuições, elas têm que ser feitas sempre dentro do prazo, jamais em atraso, tá? Uma vez ou outra acontece, você esqueceu, por algum motivo você não tinha dinheiro naquela data, mas em sequência, todos os meses em atraso, é como se você não tivesse contribuindo para o INSS. Esse dinheiro ele vai para a Receita Federal. Se ele não estão em dia, para o INSS não importa. É como se você não tivesse feito nenhuma contribuição. Entendi. Nossa, bem sério mesmo, né? Eles É, não percebem o impacto disso, né? muitas pessoas perdendo benefícios por conta disso. Teoricamente, a pessoa tem direito, teoricamente, porque eu não sou o médico, né? Mas teria direito por conta da avaliação médica e não tem pelo outro motivo. Aí você faz uma solicitação, apresenta um laudo médico dizendo que você tem aquela incapacidade. Nunca pagou em dia, não tem qualidade de segurado. Paga ao menos 6 em dia, readquire qualidade de segurado. E lá na frente você pede de novo, o INSS vai falar assim: ah, mas você já estava doente, então hoje você não tem direito, porque a sua doença é anterior às contribuições que você fez em dia. A gente chama de pré-existência. No plano de saúde existe esse termo. Esse termo não é no INSS, mas eu uso para ficar mais claro para as pessoas. A doença pré-existente, as contribuições em dia, não lhe darão direito lá na frente. Somente caso haja uma outra doença surja,
que seja incapacitante ou agravamento daquela que você fez a solicitação anteriormente. Nossa, é um alerta muito importante, né. Você falou sobre também alguns erros que acontecem no laudo médico, que podem fazer o benefício ser negado. Quais seriam esses erros? Uns Não é que exemplos. seja um erro propriamente dito, mas um laudo muito resumido, muito simples, eu expliquei agora há pouco, né, o que deve constar no laudo, então isso resumidamente, sem o CID ou com o CID errado, porque já teve casos que o laudo estava um CID. Quando passou pela perícia médica, o perito colocou outro. Qual é o CID correto? Então o CID tem que estar de acordo, se tiver mais de um, pode colocar mais de um. Quantos forem, eu já peguei laudo com 6, 7 CIDs. Não significa que a pessoa está com muitos problemas, não é isso, mas tudo que ela tem está relatado ali. Alguns nem são incapacitantes, mas é importante, porque um associado ao outro pode lhe trazer, sim, um problema mais sério no futuro ou naquele momento ali, trazendo aí a incapacidade para ela. Então, o laudo muito resumido, sem clareza nas informações e sem o CID, esse laudo ele é prejudicial. Então, quanto mais detalhado o laudo médico, né, mais claro vai ficar ali, mais chance você tem de ter o deferimento, né, do seu pedido ali, né. Detalhado, demonstrando que a pessoa realmente tem uma doença incapacitante. Uhum. Tá? Eu recebi também cliente semana passada que ele tinha o laudo de 30 dias de dezembro de 2024 e ele estava requerendo o benefício em agosto de 2025. O laudo dizia que ele tinha direito a se afastar por 30 dias, precisava se afastar por 30 dias. Em dezembro, acabou em janeiro. Em agosto ele estava usando o mesmo laudo. Uhum. Se ele ainda estava incapaz, ele deveria ter um laudo atual. Então, também tem isso, o tempo de duração que está no laudo. Se ele tiver prazo indeterminado, tudo bem. A perícia é quem vai decidir o tempo que a pessoa vai receber o benefício. Agora, se ele tem prazo ali no laudo para acabar, tem que estar coerente o seu pedido com o tempo que o INSS vai lhe conceder o benefício. Entendi. E você citou, né, exemplos de casos, eu queria que você citasse mais alguns que foram, assim, bem impactantes para você, ou que foram, assim, às vezes absurdo, alguns exemplos, assim, dessas histórias que a gente gosta, sobre esse tema, né, do benefício por incapacidade. Olha, eu vou falar olhando para a câmera que parece até que é brincadeira. Parece que é brincadeira do INSS. Porque você imagina, se você tem um benefício negado no INSS, e no INSS você não pede aposentadoria. Embora hoje tenha um botãozinho, mas quando você clica lá em aposentadoria, já aparece uma frase embaixo dizendo que vai ser analisado se as suas condições lhe der um benefício temporário ou permanente. Porém, teoricamente, o que você pede no INSS é um benefício por incapacidade. O tempo de duração, ou se vai ser permanente, vai ser decidido ali. O que acontece, Paula? Eu já tive 3 clientes, pelo menos, que eu lembre aqui, que pediam um benefício no INSS que ele mesmo entendia que era um benefício temporário e no recurso, além de sair a aposentadoria, de ser concedida aposentadoria permanente, ainda com um acréscimo de 25%, que é aquele acréscimo que a pessoa que recebe aposentadoria por incapacidade permanente tem para que, teoricamente, eu uso o termo teórico porque ele deve ser utilizado para um acompanhante, para pagar um acompanhante, vamos dizer assim. Entendi. Então, como o INSS nega um benefício temporário e o recurso lhe concede uma permanente ainda com acréscimo? Então, são casos que a gente realmente não consegue entender. O benefício por incapacidade, ele é um benefício que a pessoa jamais deve desistir no primeiro indeferimento do INSS. Se ela sabe que está incapaz de trabalhar, ela jamais deve desistir no primeiro indeferimento do INSS. Procure aposente fácil, a gente vai fazer o recurso, a gente vai correr atrás do seu direito e você vai passar por uma nova perícia, uma nova análise para que isso seja atestado junto com o seu médico assistente, que é o que emite o laudo para você, comprovar que você tem direito àquele benefício.
Hein? Nossa, são muitos absurdos, né? São absurdos. Cada episódio que a gente vê aqui, você conta cada história que a gente fica assim, meu Deus, é um absurdo. Brasil. O Brasil. A gente já tá se encaminhando também para o final, e aí eu vou fazer aquela parte que a gente faz todo episódio. Se existe alguma coisa que você acha muito importante que todos soubessem, todos que estão nos assistindo, e o alcance que vai ter essa informação sobre esse tema de benefício por incapacidade, o que você falaria nesse recado final? Eu diria que eu falei a maioria das coisas que todo mundo precisa saber. Porém, ao fazer um pedido pelo meu INSS, tem ali algumas informações ali que não podem ser respondidas de forma errada. Tem botões ali, Paula, que você tem que responder o correto. Se você errar, o próprio sistema pode indeferir seu pedido mesmo você tendo direito. Então, o importante é, procurando Aposente Fácil, esses erros não vão acontecer. Então, ali tem muitas pegadinhas. E tudo ali tem que ser analisado antes de responder, tá? Tem sobre estar em regime fechado ou não, de estar afastado do trabalho desde o início da doença ou não, tem a questão de ter sido acidente de trabalho ou não. Gente, o acidente de trabalho ele pode ser típico, como ele pode ser proveniente do trabalho que você exerce, tá? A gente chama de nexo causal, onde a sua doença ela é, a gente costuma dizer doença profissional, fica mais fácil de entender, né? Sobre aquela questão psicossomática de uma empresa que faz pressão no funcionário, é relacionado, por exemplo, ao tipo do trabalho. Então, essas informações no meu INSS devem ser respondidas de forma coerente. Na dúvida, procure a Aposente Fácil, que a gente não vai cometer nenhum erro na hora de pedir o benefício. Eu falo muito isso, gente. Eu sou a maior defensora disso. A melhor coisa que você pode fazer sobre qualquer assunto, e principalmente de assuntos sérios como esse, é você procurar um especialista. Eu falo sempre porque, assim, se eu não sei, eu vou delegar para quem tem expertise, para evitar erros, porque aí às vezes eu tento por achar que eu sei pesquisar, que eu sei fazer, e aí a dor de cabeça de você consertar um erro é muito maior, É sempre, verdade. né? Isso aí. Então, como a gente sabe, a Aposente Fácil tem várias unidades espalhadas por todo o Rio de Janeiro. Com certeza deve ter alguma unidade que é próxima da sua residência. Procure a Aposente Fácil. Aqui embaixo vai estar as redes sociais da Aposente Fácil. O Instagram, lá tem tantas informações, gente. A gente coloca lá diariamente. Tem as redes sociais do Luciano. O Instagram é Luciano Azevedo AF. Ali você vai acompanhar também o dia a dia dele. E muitas dicas também. Todos os dias ele está postando stories lá com dicas. Se inscreve aqui no canal. Esse é o 4º episódio dessa série que a gente está desmistificando tudo que você já ouviu falar por aí que pode ter sido uma mentira e você está acreditando nisso. Do lado do botão se inscrever, tem um sininho. Ali você ativa o sininho porque toda vez que sair um episódio novo, você vai ser avisado, vai chegar uma notificação no seu celular. Não vai precisar entrar no YouTube para ficar procurando. Então chegou a notificação do vídeo, já clica lá, assiste e adquire conhecimento, tira todas as suas dúvidas e a gente está encerrando mais esse episódio. Tchau!